Atos 13, 47. Vamos ver se Paulo é a salvação ou se Jesus é a salvação. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então aí está dizendo que Paulo foi estabelecido. Paulo está citando o seu ministério. Esse texto que Paulo está lendo está em Isaías 49, 6. E Paulo diz que Deus o estabeleceu para ele ser a luz dos gentios, a luz do mundo, a luz das nações, e de salvação até as extremidades da terra. De acordo com Atos 13, 47, senhor Eduardo, a salvação até as extremidades da terra não é Jesus, é Paulo. A luz do mundo, em Atos 13, 47, não é Jesus, é Paulo. Porque Jesus disse em João 5,35 que João Batista tinha sido a luz do mundo no seu tempo. Senhor Eduardo, o senhor está de acordo que João Batista, antes de Jesus, ele era a luz do mundo? Sim ou não? Está de acordo. Mas hoje vocês pregam que Jesus é a luz do mundo. A Igreja Evangélica Assembleia dos Deus prega isso. Jesus é a luz do mundo. Antes de Jesus, no ano 30, a luz do mundo era João Batista. Está onde? Jesus disse em João 5,35. Em João 9,5, senhor Eduardo, Jesus disse que seria a luz do mundo para sempre, em todas as gerações, para o século dos séculos. Ele disse isso? Jesus disse que seria a luz do mundo para sempre? Ele disse isso falou em algum lugar? Jesus disse que ele seria a luz do mundo para sempre na terra? Onde é que está escrito que ele seria a luz do mundo para sempre na terra? Ele falou, não com essas palavras, mas ele se declarou. Ele não falou com essas palavras, então já é uma interpretação, já é uma imaginação, já é um complemento do que Jesus não disse. Mas vamos ver o que Jesus disse. Está em João 9,5. Jesus diz: enquanto eu estiver convosco na terra, enquanto eu estou convosco na terra, se o senhor quiser ler, João 9,5. Enquanto eu, Jesus, estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. A pergunta que o senhor deveria fazer para o pastor lá da Assembleia de Deus, Siloé, é por que ele prega que Jesus é a luz do mundo, enquanto que Jesus disse que ele seria, enquanto ele estivesse na terra. Depois eu vou continuar. Apóstolo. Obrigado, apóstolo Itamar, pelas palavras. O tempo acabou, então o senhor Eduardo pode continuar mas de cima do assunto. Ele fez um monte de indagação aí. Eu queria saber qual é a pergunta que ele quer fazer para mim. Ou as perguntas. Pode falar. É breve. Fala rapidinho. Tudo que eu tinha que perguntar, eu perguntei. Você respondeu. Tá. Aí ele, por último, ele falou se Jesus era a luz do mundo. Aí ele falou que não sei quem era a luz do mundo. João era a luz do mundo. Muito bem. João, ele testificava da luz. Você pode ver em livro de João, capítulo 1. Eu compreendo também que algum outro texto tenha falado que ele é a luz do mundo, para, no caso, destacar que ele está representando o Evangelho, entendeu? Mas não que ele é o Salvador, jamais. Até agora o Senhor não me citou um texto sobre o Salvador, né? Fora Jesus Cristo. Até agora não foi mostrado isso. Mas tá. Eu já li esses 2 versos, né? Vou ler o 4. Vou ler o terceiro, desculpa. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Jesus. Jesus, além de ser a luz do mundo, ele é Deus, né? A gente vai entrar nesse assunto depois. Eu sei que vocês negam a doutrina da Trindade, né? E sem nele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Nenhum outro profeta, apóstolo. Eu novamente vou desafiar vocês. Me dá um texto que fala que a vida em outros discípulos, né? Outras pessoas que foram usadas. Depois vocês podem me dar a resposta. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Né? Quem veio ao mundo? Quem era a luz verdadeira? Aqui ainda usa a expressão luz verdadeira, né?
Então tá, vamos continuar. Cacô Felipe é a luz verdadeira? Ele não é a luz verdadeira. Senão o texto estaria errado. Aqui fala que Jesus é a luz verdadeira. Tá, prosseguir. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, né? Os judeus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente até aqui. Então aqui o João está mesmo falando que ele está testificando, né? Ele está presenciando a luz do mundo, né? O próprio Deus ali, o Deus que se fez carne, né? Tá? O Deus que se fez carne. E porventura esse Deus é o próprio Cristo, né? A gente não é unicista. Aqui tem o Deus Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, que são três pessoas diferentes que formam um só Deus. Então, por exemplo, você falar que Cacô Felipe salva, isso é você tirar aquilo que é de Cristo, é você tirar essa autoridade que somente pertence a Cristo. Até agora você não me deu um texto sobre profetas, discípulos de Deus, né, que tem para si esse cunho de essa autoridade salvífica, né? Você não citou, não mostrou na Bíblia que Cacô Felipe também tem porta a salvação, né? Até porque na Bíblia não cita Cacô Felipe, né? Mas enfim, quanto tempo tem ainda? Só para dar uma situalizada. Então tá. E na Bíblia muito menos cita Cacô Felipe, porque Cacô Felipe é um herege, é um falso profeta, né? É o que está lá em relatado, Gálatas capítulo 1, versículo 8, né? E também eu quero te levar também para 2 Coríntios 11, 4. Que diz o seguinte. Aqui o tópico já começa falando sobre os falsos profetas. Curiosidade, né? Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartarem da simplicidade que há em Cristo. No 4, ele conclui, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou um outro evangelho que não abracestes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então aqui, apóstolo Paulo, a mesma mensagem que os outros pregavam, é a mesma mensagem que ele pregava e sem contradição alguma, tá? No mesmo pé de igualdade, sem contradição. E como você falou que tem profetas atuais, e para mostrar que isso é uma mentira, que não existe profeta atual, né? Quando eu falo que isso é uma mentira, eu não estou atacando a pessoa do Doutamar, né? Eu estou falando que isso é uma mentira de acordo com a compreensão que ele tem. Que isso é uma inverdade, entendeu? Só eu queria explicar isso, para não parecer uma ofensa. Mas quando eu falo que isso é uma inverdade, eu estou me utilizando do princípio de que, para ser um apóstolo, tu tem que receber ensinamentos diretos de Cristo. Você tem que ver a face de Cristo. Obrigado, Sr. Eduardo. A profecia tem que ser verdadeira, entendeu? A doutrina tem que ser compatível com a Bíblia. Tá ok. Obrigado, Sr. Eduardo. Tá ok. O apóstolo Doutamar pode rebater, responder as questões e a sua fala inicia-se agora.
Ok, o senhor Eduardo está falando aí sobre apóstolos de novo. Mesmo depois de eu mostrar para ele os tantos de apóstolos que tinha lá, ele está falando isso de novo. Ele disse que para mim ser apóstolo, eu tinha que receber isso direto de Jesus Cristo. Eu não sou apóstolo de Jesus Cristo. Assim como Barnabé não era apóstolo de Jesus Cristo. Barnabé não conheceu Jesus Cristo. Júnior e Andrônico não receberam isso de Jesus Cristo. E eles eram apóstolos. Filipe Melâncto não recebeu isso de Jesus Cristo. E ele era um apóstolo. Cada profeta tem os seus apóstolos. Não sei por que o senhor volta aqui. Mas voltando sobre a luz do mundo, o senhor citou João capítulo 1, quando João disse que João não era a luz, mas ele veio testificar da luz. A luz era Jesus. Mas eu disse para você, se você quiser, eu vou dar o tempo para você ler. João 5,35. Jesus Cristo é quem disse. João foi a luz no seu tempo. E vocês se alegraram por um tempo em sua luz. João 5,35. Quando perguntaram para João Batista, tu és um profeta? João Batista disse, eu não sou profeta. Neste caso, João Batista não era um profeta, senhor Eduardo? Sim ou não? João Batista afirma que ele não era um profeta. Ele afirmou isso, João Batista? Qual é a referência? Sim. Quando foram perguntar a João, lá em Mateus capítulo 3, és tu Elias? És tu um profeta? Ele disse, eu não sou. Quem és tu para que nós dê resposta a quem nos enviou? João disse que não é um profeta. Nesse caso, a resposta de João Batista dizendo que não era um profeta, isso significava que ele não era um profeta? Sim ou não? Porque eu só quis mostrar que João não era luz, porque em João capítulo 1 diz que João não era luz. Ele veio testificar da luz. Mas eu mostrei em João 5,35, Jesus dizendo que ele era luz. Eu só quero que o senhor responda, não temos tempo de o senhor procurar texto, o senhor procura depois e lê no seu tempo. João Batista disse que ele não era um profeta, não é? Ele disse isso? Está certo? João 5:3, né? 3. Senhor Eduardo, responda a minha pergunta. O senhor é um apologista. Apologista conhece a Bíblia de todos os lados. João Batista disse para aqueles que vieram lhe interrogar, João, tu és um profeta? Ele disse, não, eu não sou um profeta. A minha pergunta é, pelo fato de João Batista ter dito que ele não era um profeta, significa que ele não era um profeta? Não. Significa o quê? Ora, tem que ler a passagem, amado. Mas Jesus disse, olha, mesmo João... Você tem uma interpretação diferente. Não, senhor Eduardo, o próprio João Batista disse, eu não sou um profeta. Não foi outro que disse, foi ele que disse. Eu não sou um profeta. Quando foram lhe interrogar, mas Jesus disse, daqueles que de mulher têm nascido, não houve um profeta maior do que João. Olha que João disse que não era profeta. E Jesus disse em João 9,5, enquanto eu estou convosco na terra, enquanto eu estou convosco aqui no mundo, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. O senhor é um apologista. O que significa a palavra enquanto, senhor Eduardo? Enquanto significa o quê? Hã? Enquanto? Enquanto significa o quê? Tá a palavra enquanto. Demarcando o estado presente. Está demarcando um tempo determinado. O senhor é apologista, só não pode dizer isso aqui. Enquanto, um tempo determinado. Enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou. Eu queria saber por que o seu pastor e todos os evangélicos pregam que Jesus é. Porque ele diz, enquanto eu estou aqui convosco, eu sou a luz do mundo. Em João 12,36, Jesus diz, creais na luz, enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. É o que diz aí, é o que diz a Bíblia. E em Atos 13,47, que o senhor leu e não quis parar nisso, é dito que Paulo era a luz do mundo no seu tempo. Foi estabelecido para ser a luz do mundo. E, além de luz, a salvação. Só disse que eu não dei o texto. Atos 13,47, Paulo citando o seu ministério, que era Isaías 49, versículo 6, diz, assim o Senhor disse, eu o estabeleci, para que seja a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra. A salvação lá era Paulo. Ninguém poderia ser salvo a não ser que cresça em Paulo. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Ele salvou por meio de quem? Por meio de um profeta. Ele salvou por meio de Noé. Ele salvou por meio de Moisés. Ele salvou por meio de Elias. Ele salvou por meio de Paulo. Ele salvou por meio de cada profeta. Hoje, é Jesus Cristo quem salva, por meio do seu profeta, o profeta Cacô Filipe. Quando o senhor perguntou aí, ou afirmou, que a Bíblia não fala de Cacô Filipe, eu quero lhe perguntar, o senhor se referia ao nome Cacô Filipe ou ao ministério de Cacô Filipe? A Bíblia não fala de Cacô Filipe. O nome ou o ministério que o senhor está falando? Todos os dois. Os dois. Então vamos falar primeiro sobre o nome.
No Antigo Testamento, o senhor disse aí que de Gênesis para frente havia as profecias para Jesus, não é? Está certo? O senhor disse isso. Agora eu pergunto, você pode mostrar o nome Jesus em algum lugar entre as centenas de profecias sobre Jesus no Antigo Testamento? O nome Jesus estava lá? Sim ou não? Jesus não. Sim ou não? O nome ungido, Jesus estava... Ungido. Senhor Eduardo, ungido é Cristo, Hamashia. Ungido é uma palavra portuguesa, quer dizer Cristo em grego. Lá nas profecias que falava que o Messias viria, tem o nome Jesus escrito literalmente lá? Por exemplo, Isaías 61, versículo 2. Fala de Jesus, fala o nome Jesus lá? Tem o nome Jesus lá? Não tem. Isaías capítulo 6, tem o nome Jesus lá? E todas as vezes que Davi falava sobre Jesus, os salmos de Davi, os cantos de Davi que falava sobre Jesus, tinha o nome Jesus lá? Não tinha. Aqui, o senhor pergunta, cadê o nome Cacau Felipe na Bíblia? Mas eu estou perguntando, cadê o nome Jesus no Antigo Testamento das profecias que falava antes dele vir à Terra? Não tem. O nome João Batista está na Bíblia, senhor Eduardo? Sim ou não? Lá no Antigo Testamento, as profecias que falam sobre ele? Sim ou não? Não está. Não. Isaías 40, versículo 3. Malaquias capítulo 3. É João Batista. E ele confirma isso em Mateus 3, versículo 1 ao 3, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Jesus confirmou isso lá em Mateus 11 e Mateus 17. Mas o nome João Batista não está nas profecias de João Batista. Paulo confirmou aí, que o senhor leu Atos 13, 47, que ele era o cumprimento de Isaías 49, 6. O nome Paulo estava escrito lá nas profecias que falava sobre Paulo? Sim ou não? Senhor Eduardo, o nome Paulo está no Antigo Testamento? Não. Não está. Mas Isaías 49, versículo 6, é o ministério de Paulo, como ele confirmou aí em Atos 13, 47. Não é isso mesmo? Já deu tempo. Ok, obrigado, apóstolo, pelas palavras, pela resposta. Muito bem, ali... Vamos entrar nesse último bloco agora, já é o último bloco, viu? O senhor tem 7 minutos para encerrarmos esse bloco, e depois iremos passar para o próximo bloco, que será as considerações finais. Então, o senhor tem 7 minutos para responder ao apóstolo Tamar. Irmão Cléber, eu queria fazer um pedido. E responder irmão Cléber, sim, me permita fazer um pedido. Aí o senhor analisa, porque o senhor Eduardo disse muitas coisas aqui. Nós estamos com 1 hora e 22 minutos. Então, se ele estiver de acordo, o senhor estiver de acordo, nós podemos ir mais adiante, porque ele disse tantas coisas aqui que eu queria pelo menos responder algumas delas. Ele falou sobre o William Branham ser falso profeta. Não vai contar o meu tempo. Depois vai dar o tempo para ele falar. Falou sobre o William Branham, que é um falso profeta. Falou sobre Gálatas 1:8. Falou sobre o ministério de Cacau Felipe. Se ele estiver de acordo, se o senhor estiver de acordo, vamos adiante. O senhor está de acordo, mim, pode Eduardo? Prolongar, claro. Estamos aqui para isso. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu vou explicar os textos que ele jogou no ventilador aí. Olha só. Aqui, então quando... vou abrir o tempo do senhor Eduardo nesse momento. Tá ok. Olha só. Atos 13... Aqui o texto que ele citou aqui sobre João, né? Falando... Acho que foi João, né? Falando que João tem porta da salvação. A partir de agora... Aqui o texto que fala sobre João, por exemplo, quando fala que ele tem a salvação, está falando ali que ele porta as palavras da salvação. As palavras, para você adquirir a salvação, a pregação tem que chegar a você. Então, se ele porta, a salvação não vem dele, já que apóstolo Paulo, como tantos outros, como todos, profetas receberam direto de Deus. Aí eu queria fazer pergunta para o senhor Deltamar. A pergunta é o seguinte: se a palavra não é dele, e por intermédio dele, do profeta ali que está falando, ele porta a salvação, então ele pode se utilizar disso como salvador, ele pode falar assim, ele pode se utilizar da palavra e falar que ele é o salvador, sim ou não? O senhor está citando qual versículo aí que diz que o profeta porta a salvação? O que o senhor citou aqui foi Atos 13, né? Capítulo 13, versículo... Eu esqueci aqui o versículo. Atos 13, 47.
Aí diz que Paulo portava a salvação? Aqui é Lucas que escreveu Atos. Então, aqui fala assim que, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então, aqui é Lucas que é o Salvador, ou ele porta a palavra de Deus para a salvação? Eu quero que o Senhor me diz. Essa fala de Atos 13:47 é de Paulo. Lucas está escrevendo a fala de Paulo. É Paulo que fala aí. Não importa. Mas quem salva aqui? É o profeta ou a mensagem? O senhor leu o texto foi bem lido, apesar que o senhor está lendo uma falsa versão. Aí diz que Paulo foi posto de salvação, não que ele porta a salvação, colocado de salvação. O senhor leu aí, quiser pode ler de novo. Não fala nada de porta a salvação aí. Não. Ele recebeu a mensagem, você tem que fazer a exegese correta do texto. Ele recebeu a mensagem. É só ler o texto. Ele foi posto por apóstolo. Por quem? A mensagem que ele está pregando ali em Coríntios 2, que a gente leu, quem que mandou a mensagem para ele? Coríntios 2 não, Gálatas capítulo 1, eu vou ler esses versos agora. Mas quem é que viu a mensagem para ele? O que Paulo pregava era a revelação de Jesus Cristo, o mesmo que Cacô Felipe hoje, prega a revelação de Jesus Cristo. Muito bem, então aqui você vê que essas palavras é a que salvam. Quem salva? Agora eu quero a sua resposta. Quem salva? É o profeta ou a mensagem que ele está falando? O profeta e a mensagem é um só. É um só. O profeta e a mensagem é um só. Não. Então, você quer falar então que apóstolo Paulo é Deus, então? Né? O Paulo não era Deus, mas todos os profetas são deuses. De acordo com Salmos 82 e João 10, 34, 35, os profetas são deuses. São deuses? Tá, olha só. Você é politeísta? Eu sou um cristão que crê em um Deus verdadeiro. João 82 Salmos 82, João 10, 34 diz que os profetas são deuses, como Moisés foi sobre toda a terra do Egito, um Deus. Tá, você sabe que aquele Deus ali não é Deus literal, né? Você sabe disso, né? É Deus por título. Satanás também é colocado como Deus. Ele é Deus de verdade? Salmos 82, João 10, 34. João 10, 34 são as palavras de Jesus. É Jesus que diz que os profetas são deuses. Deuses com D maiúsculo. Por quê? Porque a palavra de Deus veio a eles. Então eles tornam-se deuses na terra. Isso aí é uma figura de linguagem. Vamos seguir por diante, então. Vamos lá para Gálatas, onde que ele mesmo fala que a palavra não é dele. Então, se ele porta a salvação, ele porta a palavra da salvação, que testifica do próprio Cristo, que fecha no próprio Cristo. Isso aí é interpretação. Isso aí você tem que comparar os textos, porque se eu for pelo que tu está falando, eu vou me contradizer direto. Eu vou ler o texto errado. Gálatas capítulo 1, versículo 9. E assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora aos homens, ou a Deus, ou procuro agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Aqui ele está falando da igreja de Deus, aquele negócio que a gente estava falando, né? A igreja de Deus é aquele que nasceram de novo. Porque 14. E na minha nação excedi ao judaísmo, tal. 15. Mas quando aprove a Deus que
desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Tá. Então, como eu já tinha falado antes, ele estava apresentando a Cristo. A mensagem é de Deus. E o Salvador é Cristo. Ele não recebeu. Aqui está um dos requisitos para você ser apóstolo. Ele não inventou. Ele recebeu. Obrigado, Eduardo. De Deus. Seu tempo terminou. Tá ok. A palavra está com o apóstolo Deltamar neste momento. Ok, muito obrigado. Já que o senhor Eduardo insiste aí em Gálatas 1:8 em diante, já citou 2 ou 3 vezes, eu queria perguntar se ele está de acordo que, de fato, se uma pessoa pregar diferente de Paulo, é maldito. Você está de acordo com Gálatas 1:8, senhor Eduardo? Diferente de Paulo? Gálatas 1:8 diz. Exato. Sim, não é? É maldito. Neste caso, o senhor disse que é da Assembleia de Deus, que eu mostrei aqui que a fundação dela é falsa, fundada por 2 missionários que não foi enviado nem por Deus, nem por um profeta. Mas, vamos lá, a questão aqui é a seguinte: se todos aqueles que pregam diferente de Paulo são malditos, eu pergunto, aonde que Paulo disse que uma mulher pode ser uma pastora, uma pregadora? Senhor Eduardo, o senhor disse que se pregar diferente de Paulo é maldito. Mas onde é que Paulo disse que uma mulher pode pregar e ensinar na igreja? Ser apóstola, ser pastora, ser pregadora, ser evangelista, ser missionária? Paulo ensinou isso, sim ou não? Não ensinou. Então, todas as igrejas evangélicas que deixam a mulher pregar, todas as igrejas protestantes que deixam as mulheres pregar, são malditas, porque Paulo não ensinou isso. Pelo contrário, Paulo disse na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, que a mulher ficasse calada na igreja, que era vergonhoso uma mulher falar, e que aquilo era mandamento do Senhor. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Porventura, a palavra de Deus veio só para vós? Ou a palavra de Deus saiu dentre vós? Se há entre vós alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos ensino são o quê? Mandamentos do Senhor. Neste caso, essa igreja Assembleia dos Deus, Siloé, não é maldita por pregar o que Paulo não pregou? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, Paulo diz, não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre seu marido, mas que esteja sujeita como ordena a lei. Primeiro, porque Deus criou Adão. E depois a Eva, a mulher. E o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, se ela der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. Neste caso, a Igreja Assembleia dos Deuses e todas as outras que deixam a mulher pregar, são malditas ou são benditas? Neste caso, Paulo disse em Hebreus capítulo 5, versículo 4, senhor Eduardo, que nenhum homem pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. O pastor da igreja que o senhor faz parte, a Assembleia de Deus de Siloé, o seu pastor foi chamado como Arão? Como que Arão foi chamado? Por meio de um profeta. Deus disse a Moisés, aí vem Arão, teu irmão, estabelece-o. Esse pastor que está lá nessa igreja Assembleia de Deus, Siloé, foi chamado como Arão? Sim ou não? Não foi. Nesse caso, esse pastor é o quê? É maldito, porque Paulo disse que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Como que Arão foi chamado? Por um profeta. Os verdadeiros sacerdotes, os verdadeiros pastores, os verdadeiros apóstolos, evangelistas, missionários, devem ser estabelecidos, chamados, consagrados, enviados pelo profeta, como o Moisés fez com Arão. Neste caso, Gálatas 1:8 está para quem? Para nós ou para as igrejas? Sim, um outro ponto. Paulo ensinou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ler Atos capítulo 19, Paulo encontrou um grupo de discípulos de João Batista, entre eles Apolo. E Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo desde que cresces? Ele disse, mas nós não sabemos que há Espírito Santo. Em que batismo fosse batizado? No batismo de João. E Paulo diz, sim, mas agora vocês devem ser batizados novamente. E Paulo mandou que fossem batizados em nome do quê? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Igreja Assembleia dos Deuses batiza nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Neste caso, quem é o maldito aqui? Você vê, senhor Eduardo? Gálatas 1:8 é para cada homem que não crê em Cacô Filipe hoje. Todos que pregavam diferente de Noé eram malditos. Gálatas 1:8 lá.
o Datão, Coré e o Abirão, que não pregavam como Moisés eram malditos, o Anás, o Caifás, os fariseus e os saduceus, que não pregavam igual a Jesus eram malditos, aqueles que não pregavam igual o Acabe, a Jezabel, os profetas de Baal, o profeta de Azera, que não pregavam como Elias eram malditos, aqueles do tempo de Paulo, como o Gamaliel, que não pregava como Paulo era maldito, o Papa Leão X e os bispos e cardeais católicos eram malditos porque não pregava como Lutero, o Billy Graham, T.L. Osborne, o Jim Jones, Oral Robert, que não pregava igual a William Branham, pregavam diferente de William Branham, eram malditos porque William Branham tinha a revelação de Jesus Cristo. Hoje, senhor Eduardo, todas as igrejas católicas, os seus sacerdotes e os seus membros, todas as igrejas protestantes e os seus membros, todas as igrejas evangélicas e os seus membros, todas as igrejas branamistas e os seus membros estão sob maldição de Gálatas 1:8. Pregam além, ou diferente do que o profeta Caco Filipe tem pregado. Quando o senhor falava sobre a doutrina da Trindade, não vamos entrar nesse assunto, porque o assunto é profeta. Nós nem fomos lá ainda, no assunto profeta. Nós estamos falando sobre outras coisas. Mas eu queria lhe perguntar, quem foi que criou o mundo, senhor Eduardo? Você crê que Jesus e Deus é duas pessoas, não é? Deus é uma primeira pessoa e Jesus é uma segunda pessoa, não é? Sim ou não? Sim. Neste caso, quem foi que criou o mundo? Foi Jesus ou foi Deus? Jesus... Não, ele demora para responder. O senhor crê que é duas pessoas e diz, foi Jesus. Ou então você vai dizer, foi Deus. Gênesis capítulo 1 diz que quem criou o mundo foi Jesus ou foi Deus? Jesus é Deus. Ah, Jesus é Deus. Mas você disse que são duas pessoas. Mas vamos deixar essa questão de trindade aqui de lado. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, porque Jesus Cristo é Deus. Quero ir aqui, vamos ao assunto profeta, para depois nós vermos esses outros pontos aqui. Você disse que não há profeta hoje. Nesse caso, quem foi o último profeta, senhor Eduardo? João, apóstolo João. Apóstolo João? João do Apocalipse? E onde é que está dizendo que João foi o último profeta? Ele fechou toda a história que já... Ele fechou? Onde é que está dizendo que João fechou toda a história? Tem algum lugar escrito que João fechou toda a história, todos os escritos, toda a inspiração, toda a profecia? É só ler todo o livro de Apocalipse. Não está escrito. Não está escrito. Se tiver escrito, o senhor vai me dar o versículo. João não fechou nada. João escreveu o seu livro do Apocalipse. Também ele escreveu o Evangelho de João. Mas ele não fechou nada disso.